de artes plásticas. Poderia ser diferente? Sim, totalmente. Um curador poderia olhar essa obra e contextualizar a obra na mesma esteira, por exemplo, do azul do Yves Klein, que criou lá o azul internacional na década de 50. Inclusive, ele pintava o corpo de modelos, etc., e performance com aquele azul como forma de sinalizar isto é pintura. Então, de certa forma, a performance do Yamarushi poderia ser vista como uma obra de pintura, não teria nenhum problema. Inclusive, acho que seria a leitura até mais apropriada do que uma obra de ciência, predominantemente de tecnologia. Até muito curioso, porque o azul do Yves Klein, ele é o azul daquela tela de quando o Windows dá defeito. Vocês já viram isso? Quando o Windows dá defeito, aquele azul que aparece é o azul do Yves Klein. Como é que é? Então, eu até acho interessante porque isso diz muito, é uma metáfora interessante sobre a relação entre arte e tecnologia. O fato da Microsoft ter pego justamente um azul tão importante, acho que dá um insight bem curioso sobre essas relações entre arte e tecnologia. Então, acho que seria possível, sim, contextualizar, por exemplo, essa obra num contexto de artes plásticas, e não vejo isso acontecendo. Então, o meu ponto é, cada vez mais a gente vai assistir a uma pressão de reconhecimento desses novos contingentes de criadores que passaram a usar a tecnologia como forma de criação, e cada vez mais a gente vai encontrar resistência por parte do circuito de artes plásticas, como houve resistência no caso do grafite, da pichação, etc., etc., porque não se sabe muito ao certo o que fazer com esses novos contingentes e nem qual seria o impacto desses novos contingentes no ambiente fechado das artes plásticas. Então esse é o meu primeiro ponto. Segunda coisa é que esse mesmo fenômeno que acontece no circuito das artes acontece em todas as outras esferas sociais. Então todas as esferas que caracterizam a ideia de modernidade, por exemplo, o direito, política, a ciência, também sofrem da mesmo impacto que a tecnologia trouxe de democratização radical e expansão dos interlocutores. Então, vou dar alguns exemplos disso. Por exemplo, no âmbito da política, aqui no Brasil, a reação a esse novo contingente que poderia fazer campanha política aqui no Brasil, utilizando a internet, por exemplo, no estilo meio Obama, de mobilização social, os senhores sabem qual foi, né? Foi a proibição por parte do Tribunal Superior Eleitoral de qualquer campanha sendo feita online. Inclusive, para fazer campanha online no Brasil, de acordo com o TSE, você precisa criar um domínio .can.br, que é o domínio de candidato.br. E no dia seguinte à eleição, é obrigatório deletar todos os domínios. Então é até curioso pelo ponto de vista de história, e se eu quiser saber como é que foi a campanha de 2006 ou assim por diante, como é que faz? Aquele domínio simplesmente se vaporiza um dia depois das eleições. Por que isso? Pela mesma razão. Existe hoje um contingente muito grande, muito maior de pessoas com capacidade de mobilização social, com capacidade de fazer campanha online, que tenta adentrar o sistema político e não consegue. É óbvio que isso gera uma tensão extraordinária. Os senhores não imaginam a quantidade de processos que houve na última eleição, retirando o conteúdo do ar. Um caso que ficou famoso é o caso do Twitter Brasil, não sei se vocês acompanharam, que aliás é um site que não tem nada a ver com o Twitter, né? Ele só chama Twitter Brasil, porque, enfim, razões particulares lá do próprio site. Mas foi um caso que ficou famoso, porque foi alegado que estavam fazendo campanha online, então foi uma controvérsia imensa, aí disseram, tiraram o Twitter do ar. Não, não tiraram o Twitter do ar, tiraram o Twitter Brasil do ar. Mas esse é a ponta do iceberg para um número enorme de casos. Vocês não imaginam o quanto o judiciário foi abarrotado com pedidos de retirada de conteúdo, de campanha ilegal, etc, etc. Então, essa é a reação que o sistema político traz para esse novo contingente que hoje é capaz de fazer campanha política. Se a gente for olhar para o campo da ciência, e a gente está aqui na PUC, a gente vai perceber a mesma coisa.
A barreira entre conhecimento leigo e conhecimento científico hoje está sendo abalada a cada momento. O exemplo simbólico mais forte é o da própria Wikipedia, que é uma enciclopédia construída por leigos, e hoje há um consenso mínimo, eu acredito, de que a Wikipedia tem um valor enorme para consolidação e disseminação do conhecimento, mesmo que seja um conhecimento inicial. Então, há uma fronteira muito grande. A outra símbolo importante disso é um contingente de cientistas amadores, vamos dizer assim, que passaram a participar, junto com empresas, na criação e design de produtos. Isso é uma coisa que está acontecendo cada vez mais. A Amazon criou um sisteminha dela, lá que eles chamam de crowdsourcing, para uma série de tarefas, inclusive científicas, e um monte de gente participa dessas tarefas. E nos Estados Unidos você vê, por exemplo, revistas como a Make Magazine, que é uma revista editada pelo Tim O'Reilly, que tem justamente como foco esse cientista amador, esse cara que está no quintal, na garagem dele, criando alguma coisa de inovador. Então, essa barreira entre conhecimento científico e conhecimento leigo acaba também sendo abalada com esses novos interlocutores que a tecnologia acaba trazendo. O que o sistema científico faz? Reage também. Hoje a gente vê uma imensa revalorização dos sistemas, por exemplo, de Double Blind Peer Review, que são sistemas de seleção de artigos acadêmicos e artigos científicos, que você faz revisão por pares, esse artigo passa por 2 processos de avaliação paralelos, a avaliação é anônima, etc. Então há uma revalorização imensa disso. Aqui no Brasil, uma revalorização imensa, por exemplo, do sistema Qualis, da CAPES, que passa a atribuir notas para publicações acadêmicas, para dizer, olha, essa publicação acadêmica ela é científica de verdade. Se a sua nota é baixa, ó, essa aqui é mais ou menos científica. Se a sua nota é mais baixa ainda, ó, isso aqui não põe a mão no fogo, não siga as instruções desse negócio. Então, é muito interessante porque há essa tentativa de, vamos colocar um sistema aqui de filtragem para dizer o que é conhecimento científico